20 novelas das 8 da Globo que foram perdidas para sempre. Entre 65 e 2010, a Globo produziu e exibiu 74 novelas das 8. A maioria delas ainda pode ser vista pelo público e está disponível ou ainda vai entrar no Globoplay. No entanto, 20 tramas foram perdidas para sempre. Dessas, muitas delas não contam com sequer uma imagem registrada, tendo sido consumidas pelos incêndios que a emissora sofreu ou simplesmente apagadas para a reutilização das fitas. Diversas tramas dos anos 70 e começo dos anos 80 tiveram alguns capítulos guardados pelo canal, mas foi só. 2 delas ainda contam com a versão internacional, que é compacta, mas ainda não se sabe se o áudio original sobreviveu. E existe o inusitado caso de Mandala, que nunca foi reprisada pela Globo. A emissora, para piorar, acabou perdendo muitos capítulos da produção, inviabilizando uma exibição no Viva, por exemplo. As primeiras novelas das 8 foram totalmente perdidas, além de algumas tramas exibidas no início dos anos 70. São elas: O Ébrio, exibida entre novembro de 65 e fevereiro de 66, com 75 capítulos. O Rei dos Ciganos, exibida entre setembro de 66 e fevereiro de 67, com 120 capítulos. A Sombra de Rebeca, exibida entre fevereiro e junho de 67, com 90 capítulos. Anastácia, a Mulher Sem Destino, exibida entre junho e dezembro de 67, com 125 capítulos. Essa foi a famosa novela onde Jeanette Claire, ao assumir a autoria no meio da trama, criou um terremoto para matar a maioria dos personagens e recomeçar a história do zero. Sangue e Areia, exibida entre dezembro de 67 e junho de 68, com 135 capítulos. Essa foi a primeira novela de Tarcísio Meira e Glória Menezes na Globo. Passo dos Ventos, exibida entre junho de 60 e 8 de janeiro de 69, com 177 capítulos. Rosa Rebelde, exibida entre janeiro e outubro de 69, com 212 capítulos. Véu de Noiva, exibida entre novembro de 69 e julho de 70, com 204 capítulos. Essa foi a primeira novela de Regina Duarte na Globo e revolucionou a teledramaturgia da emissora, com o fim da era de tramas de capa e espada de Glória Magadã. O Homem que Deve Morrer, exibida entre junho de 71 e abril de 72, com 258 capítulos. Cavalo de Aço, exibida entre janeiro e agosto de 73, com 179 capítulos. O Semideus, exibida entre agosto de 73 e maio de 74, com 221 capítulos. No caso específico dessas 2 últimas citadas, restam apenas poucas chamadas. A Partir de Fogo sobre Terra, exibida entre maio de 74 e janeiro de 75, com 209 capítulos, a Globo guardou poucos episódios de algumas novelas das 8. Geralmente, sobreviviam os 2 primeiros, 2 do meio e os 2 últimos capítulos. Esses foram os casos das tramas a seguir. 2 Vidas, exibida entre dezembro de 76 e junho de 77, com 154 capítulos. A trama ficou marcada pelos problemas que teve com a censura e pelo romance entre Bete Faria e Mário Gomes, que eram colegas de elenco. Espelho Mágico, exibida entre junho e dezembro de 77, com 150 capítulos. Essa novela, apesar de inovadora, foi rejeitada pelo público e derrubou a audiência da Globo. A produção mostrava como era a vida dos artistas e tinha uma novela dentro da novela, chamada Coquetel de Amor, que chamou mais a atenção do que a trama em si. Os Gigantes, exibida entre agosto de 79 e fevereiro de 80, com 147 capítulos, dos quais restaram apenas 2. Essa é outra produção que foi rejeitada pelo público, sendo considerada a novela mais depressiva da história da emissora.
Para se ter uma ideia, o autor Lauro César Muniz acabou sendo demitido antes mesmo do final da trama. Coração Alado, exibida entre agosto de 80 e março de 81, com 185 capítulos. Essa novela de Jeanette Claire demorou para conquistar o público, mas acabou virando um sucesso popular. Sol de Verão, exibida entre outubro de 82 e março de 83. Essa novela ficou marcada pela morte de seu protagonista, Jardel Filho, perto da reta final, e acabou sendo encurtada pela Globo, tendo apenas 137 capítulos. Para completar, a situação de duas novelas ainda está indefinida. Brilhante, exibida entre setembro de 81 e março de 82, com 155 capítulos. A novela de Gilberto Braga não conquistou o público e foi classificada pelo próprio autor como um fracasso retumbante. Champanhe, exibida entre outubro de 83 e maio de 84, com 167 capítulos. Foi a primeira novela de Cassiano Gabus Mendes na faixa das 8 e também não agradou o público, ficando marcada pela derrota histórica que sofreu para a Manchete no Carnaval. A emissora seguiu o padrão de outras tramas que não fizeram sucesso e guardou apenas poucos capítulos, mas a versão internacional de ambas foi preservada, só que com o canal de áudio dublado. Dessa forma, ainda não se sabe se resta o áudio original em português nessas produções. Também não se sabe se está nos planos do Viva ou do Globoplay exibir uma novela brasileira com legendas. Para completar, temos o caso de Mandala, que foi exibida pela Globo entre outubro de 87 e maio de 88, com 185 capítulos. Essa novela de Dias Gomes e Marcílio Moraes foi recheada de polêmicas. Após uma primeira fase onde a estreante Júlia Gam brilhou, o público se irritou com a confusa trama que veio a seguir. Além disso, a produção teve muitos problemas com a censura, que chegou a vetar a sinopse. A Globo prometeu fazer adequações e acabou liberando a novela, mas sofreu para conseguir exibir um beijo entre Jocasta e Édipo, que desconheciam sua condição de mãe e filho. Além de Vera Fischer e Felipe Camargo, cujo romance na vida real começou nessa novela, se destacaram o bicheiro Tony Carrado, vivido por Nuno Leal Maia, e o esotérico vilão Argemiro, que ficou a cargo de Carlos Augusto Strasser. Nunca reprisada pela Globo, Mandala dificilmente será exibida pelo canal Viva, já que, da metade para o final, faltam muitos dos seus 185 capítulos. A versão internacional enfrenta o mesmo problema. A única opção será disponibilizar a produção no Globoplay da forma como ela estiver, mas a versão integral da novela nunca mais será vista. Desde Vale Tudo, que sucedeu Mandala em 88, a Globo mantém a íntegra de todas as novelas das 8 que produziu.